Oi, Ruth. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Também, com muito frio, realmente Ruth, que essa frio é onda esse? Que é isso? é uma onda de frio que eles chamam Harigá, fora do comum, Olha, porque são vários dias seguidos e com temperaturas bem baixas, muito abaixo do normal nessa época já de março. E, inclusive, com amanhã e terça-feira, não, amanhã é terça, é. terça e quarta, com possibilidade de neve até nas montanhas altas do centro, não só no norte, mas também em Ramat Golan e no centro do país. E em Jerusalém pode ser também que vai Nevar. ter neve outra vez. Então, e como as temperaturas previstas para amanhã são muito baixas, inclusive o Instituto de Meteorologia informou que há 70 anos não faz tanto frio em Purim como este ano, É em minha homenagem. em sua homenagem. De modo que as escolas, que em geral eles fazem a festa de Purim para as crianças na escola, na véspera de Purim, teria que ser amanhã, anteciparam para hoje, que é o dia que as crianças vêm fantasiadas para a escola. Então, em vez de amanhã, anteciparam para hoje, porque pode ser que amanhã, em algumas cidades, não haja nem aula, dependendo da neve, se vai ter e quanto de neve, né? Nossa, Então, aí anteciparam para hoje, aí as crianças hoje vieram fantasiadas eu vi para na as rua. escolas. Eu nunca vi. É meu primeiro Purim É, de é, comemoração de fato, né? Quer dizer, eu me é. lembro que quando eu era criança eu ia no clube, Olha, aí tinha Rainha é, Esther, tinha essas coisas, mas assim como eu vi hoje, eu nunca vi, não. é, é muito bonito, é Alegre, realmente né? alegre. Olha, acho que é um dos poucos feriados, né, judaicos que é alegre, que é Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Até pensa que você se encontra com a família, mas o que você lê É, na Haggadah de Pesach, a saída do Egito, e o que os judeus sofreram 40 anos no deserto. é verdade. Aí, finalmente, tem uma festa que, embora também fale de tristeza, o que a É, rainha conseguiu salvar os judeus de um assassinato em massa meu que Deus. o Hamas estava projetando, né? É. Mas não aconteceu. Teve final Então, aí se feliz. comemora. Teve final feliz. Teve um final feliz e É. é realmente a única festa realmente assim alegre, né? Bom, a festa da independência também é alegre, né? Sim, a festa da sim, mas não é um feriado religioso, não é uma festa Ah, religiosa, sim, sim, é sim. uma festa nacional. Estou falando dos feriados religiosos, das festas religiosas. E Hanukkah? Hanukkah. Hanukkah é alegre, mas também em torno da guerra, É, dos da luta Macabeus. entre o É. Macabeu. Quer dizer, tem sempre Uma por guerra. trás uma história, uma guerra, e matou, Tem foi um sempre um tirano, milagre. né? Tem sempre um tirano por trás. Pois é. Então, a única realmente que a história não é tão triste É mais realmente light. Purim, É, de modo que o pessoal adora, né? que bom. Eu vou amanhã também comemorar no Lupan, vai ter festa, e eu vou também fantasiada de pirata. Já até postei nas redes sociais meu chapéuzinho. Eu vi, Você viu, né? Ai, eu Ruth. vi. Muito
Muito bem, dona Ruth. E aí, vamos lá. Vamos começar pelo quê? Essa semana também não está Tá. fácil, mas com relação, vamos falar da corona, que ontem começou a se falar novamente da corona, porque aquele coeficiente de contágio começou a subir. Ah, não Da acredito. semana passada para essa semana, ele começou a subir. Embora até hoje o número de novos doentes contagiados ainda não aumentou de uma forma grande, nem o número de doentes graves, mas esse coeficiente é justamente um índice de que pode ser que daqui mais a uma semana ou 2 semanas nós estejamos novamente numa fase de aumento, porque na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países da Europa, também já começou a aumentar outra vez o número, e não sabem ainda se esse aumento, ninguém ainda quer falar em onda, mas esse aumento pode ser consequência desse BA2, que é esse primo Do Ômicron. do Omicron, de modo que, então, ainda não sabem exatamente o que está acontecendo, mas, como se diz, está deixando todo mundo de orelha em pé para ver o que vai acontecer. Ai, Ruth. Bom, então, aí começou a se falar disso, que há muito tempo, desde hoje é o 19º dia da guerra na Ucrânia, esses 19 dias, eu te falei, nem consta no jornal, as tabelas e todos aqueles índices que eles publicam, e aí, mas hoje já se falou disso, né? Com relação à guerra lá na Ucrânia, nós podemos começar a falar nas repercussões aqui, e aí eu queria salientar uma coisa que às vezes as pessoas não dão muito valor ao que quer dizer um país democrático e um país que não é democrático, né? Nos primeiros dias, no sexta e sábado, chegaram mais refugiados, então a imprensa daqui e a imprensa internacional criticou severamente o que eles viram no aeroporto Ben Gurion, de refugiados que chegaram depois de terem passado horas ou dias viajando de onde estavam até chegar a uma fronteira, e dessa fronteira uma viagem de ônibus até um aeroporto e uma viagem de avião que os trouxesse para cá. E a ministra do Interior começou a impor uma série de empecilhos à absorção desses refugiados, com diferença entre judeus e não judeus, que tem diferença, não uma diferença porque é judeu ou não judeu, do ponto de vista legal, que quem é judeu, ele tem direito à lei do retorno, só isso. É uma lei que existe, de que todo judeu que queira vir para Israel, ele tem direito de vir, ele pode entrar sem pedir licença, porque existe uma lei que se chama Lei do Retorno. Os não-judeus não estão incluídos nessa lei, e nunca houve assim uma situação dessa de chegar tantos refugiados. Aqui em Israel, durante todos os anos que Israel existe, entraram aqui refugiados ilegais
que vieram do Sudão, que vieram de outros países da África e que entraram ilegalmente, sem ninguém saber, não pelo aeroporto Santos Dumont, sim pelo Sinai. Mas vem cá, que aeroporto Santos Dumont é esse? Hã? Que aeroporto Santos Dumont? No aeroporto Ben Gurion. Então, eles entraram, e não entravam pelo aeroporto Ben Gurion, não chegavam de ônibus, eles vinham a pé do Sudão. Nossa. Até andando pelo deserto do Sinai, até chegar à fronteira do Egito com Israel, e de lá eles não queriam entrar no Egito, porque eles não queriam África novamente, eles queriam vir para Israel. E entravam ilegalmente, acabavam sendo pegos e presos, e depois aí tem problema de que não, mas é que não pode. Existe uma convenção de Geneva que, quando está um país em guerra, existe risco de vida e entra refugiado, mesmo que ele seja ilegal, você não pode deportá-lo. Você tem que primeiro recebê-lo, você pode colocá-lo num local fechado até que resolva o problema, porque são países que, em geral, você não tem relações diplomáticas também. Você não tem como tratar isso diplomaticamente. Quer dizer que nós estamos vivendo já há muitos anos com esse tipo de refugiados. Agora, esses refugiados ucranianos, quer dizer, eles chegaram aqui, eles chegaram de uma forma legal, porque embarcaram eles num avião que vinha para Israel. Os que são judeus, tudo bem, eles têm o direito à lei do retorno. Os que não são judeus, então você tem que estabelecer que condições você vai recebê-los. E a posição da ministra do Interior, sem que tivesse havido nenhuma reunião do governo, isso foi sábado, então, ela decidiu que não, que eles não podem entrar, que não, ou então só quem tem família aqui e que pagasse uma taxa de 10 mil shekel por cada pessoa. Isso despertou aqui uma revolta enorme no povo, na imprensa, foi uma coisa horrorosa. E no próprio sábado, um advogado, a pedido do embaixador da Ucrânia em Israel, apresentou um habeas corpus para o Supremo Tribunal, e o juiz de plantão, no sábado, né, ele disse que o governo tem, isso foi sábado à noite, que ele tem até domingo, às 5 horas da tarde, para responder a esse habeas corpus. E que o juiz não, por enquanto, não permite que eles sejam repatriados, até que o governo dê a resposta e tenha uma solução, que não podia repatriá-los. E quando foi aí, então, depois do habeas corpus, aí ela mudou de ideia rapidamente, porque ela viu que as coisas não estavam bem, e autorizou que todos esses que estavam lá jogados no chão lá do aeroporto Ben Gurion, que fossem transferidos para um hotel. E esperando até que tenha depois a resposta do habeas corpus. Quando já foi no domingo, o conselheiro jurídico do governo é defender o governo perante o Supremo Tribunal quando existe um apelo, um habeas corpus. E exatamente quem caiu na mão da vice
conselheira jurídica do governo, que é até uma juíza que entrou recentemente nessa função e com muitas recomendações, todo mundo, ela foi juíza em tribunal distrital muitos anos, mais de 30 anos, e diz que é uma pessoa excepcional. E essa conselheira chamou a ministra do Interior para uma conversa e explicou para ela que essa atitude dela ela é ilegal, que ela não tem condições de defender o governo perante o Supremo Tribunal nesse habeas corpus, que ela procure uma outra solução, porque essa função que eles têm de defender o governo, ela não pode exercer. Isso se chama democracia. É verdade. Quer dizer, uma ministra toma uma atitude, toma uma decisão, faz, e vem o conselheiro jurídico e diz: minha querida, com todo o meu amor por você, eu não tenho condições de te defender no Supremo Tribunal. Excelente. Muito bom, entendeu? Isso, Ruth, muito bom. Então, no domingo, a nossa ministra, depois que ela também já... Aí, domingo, já teve a reunião do governo, e, logicamente, que muitos os ministros não gostaram, alguns ministros falaram realmente muito grosso com ela, o Lapid, eu já nem estou falando do partido Avodá, da ministra do Avodá, nem o ministro do Meretz. Estou falando já do Lapid, que é camarada de centro. Né? O Lapid, não, inclusive até do partido de direita, do Tikva Hadashah. Protestaram veementemente, e, quando foi no domingo, ela teve que vir a público declarar que todo aquele plano que ela tinha falado e tinha exposto foi tudo mudado, o governo resolveu de outra forma e não precisa pagar nada. Quem tem família aqui e a família quer recebê-los, pode recebê-los livremente, e que foi convencionado que vai ter um limite máximo de refugiados que Israel pode receber, não judeus, né? Uhum. Os judeus não entram nessa conta, que será de 5 mil, que são os que não têm direito à lei do retorno, certo. Que é até 5 mil, e esses 5 mil poderão ficar aqui o tempo necessário até que eles possam voltar para o país quando não tiver mais situação de guerra, que enquanto tem condição de perigo de vida para eles que Israel abre as portas e eles podem entrar. E aí o primeiro-ministro também falou, teve ontem um evento que estava se comemorando o dia de Tel Hai, e o Bennett discursou e disse que Israel abre as portas para os refugiados. De modo que tudo mudou em menos de 24 horas, né, com uma coisa que se chama Supremo Tribunal e o conselheiro jurídico do governo que tem que ter peito para dizer para o ministro: não, eu não posso te defender. Nossa. E sem sofrer nenhuma punição por isso, né? Isso que é a grande coisa, né? A independência e a atitude, né? Quer dizer, não vai... Isso realmente é uma democracia. Ai, Ruth, que coisa boa.
país democrático. Olha, tinha o Begin, quando ele era primeiro-ministro, sempre que acontecia alguma coisa e que Israel resolvia de uma forma jurídica correta, ele dizia Yesh Shoftim Be'Yerushalayim, mas ele falava assim, pausado, Yesh Shoftim Be'Yerushalayim, quer dizer, existem juízes em Jerusalém. E com isso ele terminava a história. Pronto. Beleza, muito bom. É bom. É muito bom. Quanto à guerra em si, a situação está muito ruim, catastrófica. Para poder entender bem, é preciso sempre ter um mapa para ver. O Putin começou a cercar e a atacar mais as cidades que estão próximas da fronteira russa e da costa marítima, que é muito pequena na Ucrânia, mas que é a única saída marítima que a Ucrânia tem, e agora ele depois desceu para o sul, e agora ele já está chegando nas cidades que estão próximas das fronteiras com os países que já não pertencem à Rússia, a Romênia e Moldávia e Hungria, e inclusive atacando as estradas e as vias de saída que os ucranianos têm para fugir, porque eles não podem fugir pelo lado da fronteira russa, evidentemente, eles só podem pela fronteira ocidental, pela fronteira oeste. E ontem à noite, muitos foguetes russos foram lançados sobre uma base militar aérea muito próxima da fronteira com a Polônia. Morreram nesse ataque 35 soldados ucranianos e 130 e poucos feridos. E isso agitou muito, porque os Estados Unidos têm feito tudo para evitar de entrar, né, nesse conflito, que ele não tem nenhuma razão, porque ele está atacando bases que estão a poucos quilômetros de um país como a Polônia, que faz parte da NATO, e está recebendo a maior parte dos refugiados, que o número já passou a 2.600.000, e a Polônia já recebeu mais de 700.000 refugiados. Então, aí a situação começa a ficar agitada. E hoje mesmo, daqui de Israel, foram para os Estados Unidos 3 autoridades militares muito importantes, o chefe do Serviço de Informação do Exército, o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel e um dos generais que faz parte do Estado-Maior do Exército foram para os Estados Unidos para falar com o Ministério da Defesa lá, porque não só esse problema da proximidade, Israel não tem nada com a NATO, Israel não faz parte da NATO, Israel não pertence à comunidade europeia, mas o fato de que Israel está também atuando nesse setor de receber também
refugiados, apesar de Israel não ter fronteiras, que isso também é uma coisa importante. Os países que têm a obrigatoriedade maior de receber refugiados são aqueles que têm fronteira comum com o país agredido. Certo. Israel não tem fronteira nenhuma com nenhum desses países, está em outro continente. Nós estamos na Ásia e eles estão lá na Europa. Que além do que aconteceu aquele bombardeio russo, aconteceu também um outro incidente, que na sexta-feira à noite foi anunciado outra vez que Israel bombardeou na Síria. Israel diz que não bombardeia, mas eles dizem que bombardeou, e acontece que o que foi atingido foram instalações de um tipo de armamento muito importante que o Irã está desenvolvendo lá na Síria. E acontece que, nesse bombardeio, sempre morre alguém, às vezes não, mas dessa vez o Irã anunciou que morreram 2 oficiais graduados do que eles chamam da força revolucionária, né? Que é a força que eles mantêm fora do país. E tanto que depois foi transmitido na televisão, 2 dias depois, o enterro deles foi assim uma coisa fora do comum. E eles, então, anunciaram lá, o Irã anunciou que isso não vai passar em branco, que Israel vai ter que pagar por esse crime, que Israel que fez e que Israel que aconteceu. E, no dia seguinte, no Iraque, um desses drones, né, não tripulados, mas dirigidos à distância, bombardearam 2 alvos no Iraque. No Iraque e perto do Kurdistão. Israel mantém, como os Estados Unidos, um relacionamento especial do ponto de vista de segurança com o Iraque e com o Kurdistão. Então, os iranianos disseram que o que eles bombardearam lá foi um escritório do Mossad israelense, imagina, o Mossad no Iraque. Israelense no Iraque. E uma parte do consulado americano no Iraque. Bom, então, esse evento tem qualquer coisa que realmente liga Israel com os Estados Unidos, porque essas 3 personalidades militares estão lá, hoje, nos Estados Unidos, conversando lá no Pentágono. Porque diz que isso que foi bombardeado lá na Síria é exatamente o plano de desenvolvimento de drones que o Irã está fazendo lá. E desde que anunciaram isso, que no norte de Israel está em prontidão para ataque aéreo possível. Teve há pouco tempo entradas de drones. Sim, isso já foi. Mas aquilo foi uma entrada vinda do Líbano, ele nem chegou a entrar em Israel, Não tem nada a ver. Como foi do Líbano e era do Hezbollah, Israel tem controle, vê tudo que levanta voo de lá. Ele não chegou nem a ultrapassar e Israel derrubou. Mas o problema, que aqui se explica, e eles falam aqui e a gente aprende, o problema desses artefatos aéreos é que, primeiro, que eles são pequenos, segundo, que eles são muito lentos, de modo que é muito difícil, com o desenvolvimento tecnológico dos aviões
de caça, né, que são os aviões que devem derrubar isso, e até do domo de ferro, de atingi-los, porque eles são tão rápidos que eles, quando ele passou, o coisa está lá, o drone ainda está lá andando naquela velocidade de 10 quilômetros por hora, e eles estão a 900 quilômetros por hora. Então, diz que é um problema, que Mas, Israel agora e os Estados Unidos, em conjunto, estão estudando um meio de desenvolver uma outra tecnologia para que isso. se adapte a esse tipo de armamento. E isso que foi bombardeado sexta-feira na Síria foi exatamente onde eles estão Estocando preparando, esses drones. porque a Síria está exatamente entre o Iraque e o Irã. Hum. A Síria está aqui, o Uhum. Iraque, a Síria está aqui, o Iraque está aqui, e o Irã está aqui. É. Irã, Iraque, Síria. Entendeu? De modo que o Iraque é um alvo fácil para o Irã, que é ao lado, e da Síria também. Como eles nunca vão querer dizer que está saindo do Irã, não é de Teherã que eles mandam, sai da Síria, que a Síria é um dos braços, né, É. da força revolucionária do Irã. Então, tudo isso acontecendo, viu, no mesmo dia. Então, o nosso ministro do Exterior, que mal tinha voltado da Jordânia, no dia seguinte, ontem, já estava na România, porque ele não ia entrar na Polônia para ver a tal da base, mas na România, que tá perto. E esses 3 militares nos Estados Unidos. Olha, o que está acontecendo em torno dessa guerra é uma coisa assim, e não dá, Não não dá. dá, não É. dá, não dá para entender, está entendendo? Não dá para E, entender, não estou entendendo. Não entendo, não consigo entender. Eu entendo não? o que eu não entendo porque não tem o que entender, né? A gente. Pois é. Sim, a gente tem que entender uma coisa: existe um país que se chama Irã, que decidiu que ele vai terminar, arrasar com Israel. Ponto, Ponto. ponto. Quer dizer, ele está lá longe, ele tem que passar o Iraque, a Síria, para ele poder chegar em Israel. Mas ele quer chegar, ele não pode mandar tanques, não pode mandar navios, então tem que descobrir artefatos aéreos que cheguem, foguetes balísticos, esses que voam milhares de quilômetros, foguetes dirigidos, né, que eles chamam, em hebraico se chama Tilei Shiut, que são foguetes que são dirigidos como um avião, você dirige o foguete para onde você quer. E está fazendo tudo isso na Síria, de Bom, modo que... Então, isso está acontecendo, tudo isso. E aí tem Purim, né? ainda bem que tem Purim. Ainda bem que tem Purim. Tem Nós temos Purim. que ter Purim porque, putz, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? Agora, É é, difícil. Tem que. Ainda bem que é, a gente tem um Estado que pensa que não está parado, né? não, absolutamente, absolutamente. Agora, depois da visita do Herzog, que foi na quarta-feira, né? Uhum. Lá na Turquia, então também se falou que no dia seguinte o Erdogan ele viajou também porque ele está querendo
desde o momento que, o BNT se ofereceu para servir de mediador em conversações de paz, ele ofereceu-se também, inclusive ofereceu o local lá que eu te falei das praias em Antália, para servir também de local de conversações, e o ministro do exterior da Rússia e o ministro do exterior da Ucrânia, no fim de semana, se reuniram lá, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. Ontem falaram de novo e diz que não chegaram a nenhuma conclusão ainda, mas que vão continuar. Por enquanto, a violência da guerra está aumentando cada vez mais. Quer dizer, eles realmente ainda não entraram com os tanques em Kiev, continuam evitando isso, que nesse momento vai ser uma destruição total. Continua a fuga, né, das mulheres e crianças e os idosos, os homens jovens estão lá e dizem que o que está acontecendo na Rússia é muito pior do que o que a gente imagina. E também o Putin também está muito decepcionado do que está acontecendo, porque ele não contava que a força de repressão e a vontade de se defender do povo ucraniano era tão grande que ele não imaginava que isso existisse. E ele, então, ficou muito aborrecido, porque ele recebeu informações do serviço de informações dele, e são informações que não são corretas. Pelo que ele foi informado, pelos generais que chefiam esse serviço de informações, é de que não haveria de parte nem do Zelensky, nem de parte do povo, essa força de reagir contra eles, que provavelmente ele fugiria da Ucrânia e o povo iria aceitar de bom grado a presença dos russos, e eles iam sentir que os russos, soldados russos, estavam entrando na Ucrânia para libertá-los. Que loucura. Quando passaram-se 18 dias, e hoje já é o 19, mas até ontem, e ele não consegue, as forças não conseguem entrar em Kiev, e não conseguem dominar o país, porque você, se olhar no mapa, você vê exatamente a faixa que está tomada e a grande parte que está completamente desmilitarizada. Então, Putin ordenou lá em Moscou que essa parte que tem um departamento especial que se chama de Segurança Federal da Rússia, que funciona lá em Moscou, e ele mandou que fizesse-se lá uma inspeção. E os chefes desse serviço, que foi quem transmitiu para o Putin as informações que não eram corretas, eles, por enquanto, foram afastados do cargo, é o que se diz, né? Como sempre o que acontece na Rússia, você nunca sabe exatamente, porque lá, por exemplo, você não pode falar que a Rússia está em guerra contra a Ucrânia, você tem que dizer que é uma ação militar, mas que não é guerra. Se você falar em quem diz que a Rússia está em guerra, vai preso. Quer dizer, a maioria dos jornais que não são jornais russos estão fechados. E um site russo que se chama Medusa, esse site anunciou
que essas informações que o Putin recebe estão erradas, e, logicamente, que fecharam esse site e outros 20 sites. Aliás, mostraram, inclusive, aqui nós vimos um vídeo muito interessante de um dos jornalistas que mantinha um desses sites, que tinha na Rússia até agora sites estrangeiros, CNN, Reuters, não sei o quê, funcionando. Logicamente que eles lá respeitavam a censura que tem, mas agora, mesmo os russos também já começaram a protestar e têm feito manifestações nas cidades pequenas, no interior, onde tem só aldeias, etc., não tem nada, mas em Moscou, em São Petersburgo, as cidades grandes, tem muita manifestação popular e tem milhares e milhares de cidadãos que estão presos simplesmente porque eles participam das manifestações contra a guerra. E de modo que esse jornalista ele falou que não existe nenhuma liberdade de informação na Rússia. Imagina. Nada. Todos os jornais estrangeiros, os sites estrangeiros, os jornalistas estrangeiros, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar, nem o Zé Povinho também não pode falar nada. Não. Aliás, esqueci de dizer, nesse bombardeio que houve lá nessa base, ali perto, que é perto da fronteira, tem muita gente ali, morreu um jornalista do New York Times, que estava fazendo a cobertura naquela região, e inclusive estava num carro onde está aquele anúncio bem grande, Press, mas o carro assim mesmo foi atingido e um jornalista morreu. De modo que a situação vai de mal para pior. Hoje, um jornalista muito famoso, aliás, 2 jornalistas hoje escreveram sobre o mesmo assunto. Um foi o Barnea, Nahum Barnea, que eu gosto muito de ler o que ele escreve, que eles falam no paradoxo do Putin, que diz que o Putin está desesperado, porque ele não podia imaginar que depois de 19 dias ele não conseguiu chegar a Kiev, que o exército dele não conseguiu chegar a Kiev. Então, e ele está aceitando que os 2 ministros, o ucraniano e o russo, continuem conversando. Mas ele diz que, esse jornalista escreve, que não existe nenhuma possibilidade de se chegar a um acordo, porque ele diz que a guerra, do ponto de vista militar, Greta, a guerra está perdida para a Rússia. Mas é a tal história. Ele comparou, inclusive, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia com o que está acontecendo há quase 70 anos entre Israel e os palestinos. Todo mundo sabe que precisa que haja paz. Todo mundo sabe que é preciso você reconhecer os direitos que tem os palestinos e que tem os ucranianos de serem donos do seu próprio país e terem liberdade no seu próprio território. Agora, nenhum dos lados, todo mundo sabe também o que tem que escrever no acordo, mas ninguém quer assinar. Então, ele disse a situação da Rússia hoje, que eles sabem exatamente o que tem que fazer para terminar a guerra, porque
como ele disse, que o Putin ele só perdeu até agora, ele perdeu o prestígio dele no campo internacional. Diz que ele hoje não é uma personalidade É. que pode se postar diante da liderança internacional. Que, do ponto de vista militar, ele perdeu prestígio, porque um exército do tamanho dele e o exército do tamanho dos ucranianos, e ele, depois de 19 dias, com aviões, foguetes, de tudo que é tipo, helicópteros e tanques, e ele não conseguiu chegar em Kiev. Então, ele não tem o que ganhar aí dentro do país. Ele conseguiu despertar revolta contra ele. Pela primeira vez, ele está no poder desde 2002, quer dizer, já tem são 20 anos. 20 anos. Ele está no poder e, pela primeira vez, ele está numa situação dessa de perda total de prestígio. Sim, porque o povo tá pagando a conta também, né? E que, do ponto de vista econômico, diz que o prejuízo que a Rússia está sofrendo e que o povo vai pagar por isso durante muitos anos, depois que eles passaram de uma fase muito difícil e conseguiram chegar há pouco a Situação estável. uma situação mais estável do ponto de vista econômico, e agora perder tudo. Tudo. Foi exatamente. Ele perdeu em termos de política externa e de política interna. Ou seja, e aí? Como é que fica? Ruth, como é que fica essa situação interna na Rússia? Porque ele está lá, mas ele não está sozinho. Como é que fica o governo dele? Ele não está sozinho. Dizem lá, aqui, por exemplo, quando fala um especialista em Rússia, então diz: esse tem X horas de Putin, 100, 200, 300 horas, que ele já participou de conversações ou já ouviu o Putin falar. Então, a experiência que eles têm para entender o Putin, cada um fala. Então, eles dizem que esses últimos 2 anos, eu já falei nisso, que esses últimos 2 anos, por causa da corona, ele ficou muito isolado. Ele ficou muito isolado, ele não senta tete a tete com as pessoas que eram mais próximas a ele, e o fato de, por causa do desenvolvimento tecnológico, todos esses aparelhos digitais que a gente usa, como um computador, um telefone, ou qualquer outra coisa desse gênero, ele não usa. Você tinha falado. Ele não, já tinha falado, ele não bota a mão, de modo que ele só escuta o que os ajudantes deles, os assessores deles, dizem. Nós não sabemos o que os assessores deles dizem, mas as pessoas que entendem dizem que, pelo comportamento dele, pela forma como ele está conduzindo essa guerra, as informações que ele recebe não são certas, que existe um abismo muito grande entre a realidade e a comunicação que ele recebe. Que coisa, hein? Que coisa estranha, né? E olha que são assim os maiores nomes internacionais, né, que fazem uma análise, os grandes analistas, os grandes publicistas dos maiores jornais mundiais, que explicam isso. Que a distância é muito grande entre a realidade e agora ele está vendo o resultado. E o fato de que ele está o tempo todo lançando assim no ar a ameaça
de armamentos químicos ou biológicos, isso ainda é mais uma demonstração Do do, desespero. do desespero dele, É, de não ter conseguido fazer o que ele queria fazer. isso. Todo mundo, como se diz, quando você entra em conversação de paz ou de cessar-fogo ou qualquer coisa desse gênero, nunca ninguém pode sair com tudo que entrou. Claro. Você entra com um monte de exigências e você tem que fazer Acordo. um acordo, pois você tem que abrir mão de Uhum. alguma coisa em benefício do outro e o outro em benefício de você. Porque se todo mundo for o tempo todo de cabeça a cabeça, você não vai chegar, nem se fala em paz, se fala em cessar fogo, pelo menos. Não. Não. Diz que não, que nas condições atuais ele não tem como aceitar. E o outro, inclusive, diz que está pronto para morrer o último homem, o último soldado ucraniano, e eles não vão aceitar que a Ucrânia volte a ser uma parte da Rússia. Ele é um presidente bem corajoso, né, Ruth? Muito. E isso foi também um golpe para o Putin, É. porque disseram para ele que depois do primeiro tiro lá, Sai ele correndo. já estaria no exterior. E ele está lá e andando na rua e faz questão que fotografem ele, que filmem ele, e ele fala. Aliás, ele pediu também que ele queria fazer uma declaração diretamente ao parlamento israelense. E quando ele falou isso, já estava justamente na semana passada, que foi o último dia, os últimos dias de funcionamento do plenário, mas que, como o pedido dele foi muito bem aceito, então o presidente do parlamento disse que agora, mesmo nessa fase de férias, que vai ser até princípios de maio, que eles vão fazer, não no plenário, porque inclusive o plenário vai estar em obras, tem que aproveitar essa época que não tem reuniões, mas eles vão fazer lá na Knesset, num lugar, um Zoom, e ele vai, então, poder falar diretamente para os deputados israelenses, que ele quer muito falar com Israel. E o Erdogan e o Bennett continuam, inclusive interessante que no início houve muita crítica aqui em Israel ao Bennett quando ele viajou naquele sábado Foi. para falar com o Putin em Moscou. Hoje em dia a crítica jornalística já não diz mais isso. É. Diz que tanto, porque tem que ser alguém que possa falar tanto com os russos quanto os ucranianos, e tem muito pouca gente dentro da esfera internacional que pode. Outra coisa também que está se falando muito é de que a Rússia está pedindo auxílio militar à China. Uau! Uau! Isso é uma bomba, né? Isso é uma bomba. E aí? E a China não quer se intrometer, porque a Tá China até bem, né? agora está Ainda bem. calada. Não, porque se a China entra, aí já começa uma situação diferente, né? Aí, aí já vira um conflito Mas a maior. China não está fazendo, para os dois lados, não faz nada. Não está fazendo sanções contra a Rússia, não está dando arma, não está
votou, não votou contra Nem a lá favor. na ONU, de modo que ela está completamente neutra. A Suíça, que a vida toda, em Foi todos os neutra. conflitos, é neutra, dessa vez não está neutra. Ah, A Suíça votou na ONU contra a Rússia, pois é, que coisa, né? perdeu a neutralidade. Perder a neutralidade. Mas a China não. De modo que o fato de que realmente ele não se preparou com material militar para uma guerra tão longa. Eles achavam que em 2, 3 Iam dias resolver. iam resolver o problema, e já são 19, e está se esgotando o que eles têm nos depósitos, e acontece que ele não tem para quem pedir, nos Estados Unidos, na Europa, quem é que ele vai pedir? Só a China. Tomara que ela continue assim, né? Caladinha na dela. É melhor, né, Ruth? É, É melhor. vamos ver. Eu espero que Ai, Ruth, realmente essa situação melhore. todos nós. Aqui em Israel, realmente, essa semana nós estamos agora em período de férias parlamentares, então acontece muito pouca coisa, mas isso que aconteceu sábado e domingo já foi bastante para uma semana inteira de É, jornais. O que hoje se escreveu no jornal a respeito disso é uma coisa incrível o que se fala. E vamos ver, realmente, aqui, se a gente não vai sofrer, como é que se diz, as consequências, né? as consequências, pois principalmente por causa do Irã, que a situação da Rússia com o Irã atrapalhou bastante o andamento daquele acordo. É. Está, por enquanto, tudo parado, e que Israel também não vai pagar por penas que ele não cometeu. É. Vamos aguardar. Vamos ver. Ai, Ruth, vamos torcer para isso acabar logo. A gente tem que torcer para essa guerra acabar logo. É a primeira coisa, né? Depois, os É, estragos estão aí. Os estragos já está todo mundo sentindo, mas a guerra tem que parar e já. Enquanto isso, a gente exatamente. vai indo, vai sobrevivendo, com festa de Purim. Vamos lá. É isso, minha É querida. isso, minha querida. Então tá, Vamos esperar aqui por notícias melhore. melhores, É, e tá bom. que Final de semana a gente volta a se falar. Final de se Deus semana não, quiser. sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Sexta-feira, aqui é final de semana. É verdade. Sexta-feira, Eu, Ruth, até hoje, sexta-feira, você sabe que até agora eu não me acostumei com esse domingo, né? Na minha cabeça, exato, domingo é segunda, e aí quando eu paro, quando qualquer coisa que eu falo que eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao Brasil, eu é. falei, cara, hoje é domingo? Não, hoje não pode. É impressionante, a gente, né? Como é difícil. Sexta-feira é fim de semana. Sexta-feira é sábado, sábado é domingo e quinta é sexta. Já tá aqui, ó. Tá aqui. Ai, ai. Tá Tem bom, que querida. mudar, tem que fazer um clique Não, veja no bem. parafuso. Pra mim tá bom, tá tranquilo, não tem problema. Eu substituí automaticamente. O problema é que quando a gente está em função, a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas, e aí a gente precisa entrar em contato com o pessoal do Brasil, aí você se dá conta que Sim, não tem nada para fazer porque é domingo. é Aí, domingo. ó. Não, e aqui até para mim também, quando eu Exatamente. marco alguma coisa, como a minha semana sempre começou na segunda, então o domingo, quando eu começo, eu já penso que eu estou na segunda. E aí, quando eu tenho algum Sim, compromisso na segunda, eu já acho que é na terça.
Ou seja, ainda estou tentando Vai me se acostumar. acostumar. É, Escuta, quanto tempo você está aqui? 2 meses? 4 4 meses? meses. Pois é. Não, não dá para se acostumar. Primeiro porque você ainda está nessa fase de Upan. Você ainda está muito nessa Ainda estou história no lua de de mel, né? Olá Hadashah. Ainda sou lá Radachá. É. Quando você falar menos em Olá Hadashah, aí você vai se enquadrar. Tá bom, tá certo. Querida, um beijo e Muito até. obrigado para você também. Hag Sameach, Hag Haxameia. Purim Sameach. Hakurim Sameia. Depois eu É vou te para contar como é que foi minha festa de Purim. fotografa, filma. E para Super os interesse. nossos ouvintes e espectadores que festejem o Purim com muita alegria, com muita saúde. E É isso vamos aí. nos falar depois. Tá bom, querida. Um Ok. beijo. Um beijo para você também. Tchau.